Você já notou como algumas mulheres chegam aos 50, 60 anos com uma presença que ilumina o ambiente? Não porque fizeram cirurgia, não porque encontraram algum creme milagroso, mas porque há algo nelas que vai além do que os olhos conseguem explicar. E, ao mesmo tempo, você já viu mulheres jovens que parecem carregadas, opacas, como se uma névoa invisível tivesse apagado o brilho que um dia existiu? Eu precisei de muitos anos para entender o que era essa diferença. E quando entendi, ficou impossível não falar sobre isso. A verdade que ninguém te conta é que a aparência mais profunda de uma mulher não é construída na frente do espelho. Ela é construída nas escolhas silenciosas, nos hábitos escondidos, nas atitudes que parecem não ter peso nenhum, mas que, com o tempo, deixam marcas que nenhum corretivo consegue cobrir. E há 10 dessas coisas. 10 destruidoras silenciosas que agem devagar, sem fazer barulho, sem pedir licença. E a maioria das mulheres não sabe que está sendo destruída por elas exatamente porque elas são silenciosas. Hoje eu vou te mostrar essas 10 coisas através de um diário. Um diário real, cheio de dor e de descoberta, escrito por uma mulher que eu vou chamar de Cláudia, porque a história dela é a história de muitas de nós. E ao longo desse diário, vamos descobrir juntas o que a palavra de Deus chama de o sistema das 3 restaurações. O caminho que transforma não só a aparência, mas a mulher inteira. Se você ficou até aqui, por favor, deixa o seu like agora. Esse gesto simples diz ao YouTube que essa mensagem precisa chegar em mais mulheres. E me conta nos comentários, qual dessas 10 coisas você suspeita que pode estar agindo silenciosamente na sua vida? Quero ler cada resposta. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não é só um botão. É você dizendo que quer continuar recebendo mensagens que fazem diferença de verdade. A gente está construindo uma comunidade linda aqui. E a nossa meta é chegar em 100.000 mulheres reunidas em torno dessa fé. Clica em inscrever e ativa o sininho. Cada inscrição é uma história que pode ser transformada. Antes de mergulharmos nesse diário, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Diário de Cláudia, primeira entrada, 14 de março. Hoje completo 48 anos. Minha filha me trouxe um bolo de chocolate e cantou parabéns com uma voz tão linda que eu quase chorei. Mas quando fui cortar o bolo e olhei para a foto que ela tirou, não me reconheci. Não era a mulher que eu achava que era. O rosto estava cansado de um jeito que não era só falta de sono. Os olhos estavam apagados de um jeito que não era só falta de maquiagem. E eu fiquei olhando para aquela foto por um longo tempo, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Não é sobre envelhecer. Envelhecer é sagrado, eu sei disso. É sobre parecer que a vida foi sugada de dentro de mim. É sobre uma opacidade que eu não sei nomear. Resolvi começar a escrever. Não sei bem para quê. Talvez para encontrar o que eu perdi. Segunda entrada, 21 de março. Fui visitar Dona Cecília hoje. Ela tem 72 anos e mora a 2 ruas da minha casa, num sobrado simples com um jardim cheio de gerânios vermelhos. Eu sempre achei que ela tinha um segredo. Ela é uma das mulheres mais bonitas que conheço. Não bonita como revista, bonita como alguém que está em paz consigo mesma, bonita como alguém que chegou em algum lugar. Levei um pedaço do meu bolo de aniversário e fiquei ali por quase 2 horas. Contei para ela sobre a foto. Ela ouviu tudo sem interromper, com aqueles olhos calmos que parecem enxergar mais do que as palavras dizem. Quando terminei, ela foi até a estante e voltou com um caderninho velho, de capa floral desgastada. Isso aqui, ela disse, foi o que me salvou. Ela não quis me dar o caderno, mas passou a tarde inteira me lendo trechos.
E cada trecho era uma revelação. Eram cartas. Cartas que ela escrevia para si mesma ao longo dos anos, registrando o que ela chamava de as 3 restaurações. 3 etapas que ela havia descoberto na palavra de Deus. 3 movimentos que, quando praticados na ordem certa, restauravam a mulher de dentro para fora. A aparência não começa na pele, Cláudia, ela disse. Começa no espírito, e há coisas silenciosas que destroem esse espírito muito antes de destruírem o rosto. Eu fui para casa com o coração acelerado e abri esse diário de novo. Terceira entrada, 28 de março. Dona Cecília me convidou para um encontro semanal. Toda quinta-feira de manhã, café com leite e palavra de Deus. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Hoje ela começou me mostrando as 10 coisas silenciosas. Ela tinha uma lista, escrita com letra miúda e inclinada, que ela chamava de As 10 Destruidoras. E enquanto ela lia cada uma, eu sentia um aperto no peito, porque eu me reconhecia em quase todas. A primeira coisa silenciosa que destrói a aparência, ela disse, é a amargura guardada. Não a raiva que você expressa, que você chora, que você processa. A raiva que você engole, que você guarda, que você empilha num canto escuro do coração e finge que não existe. Amargura é veneno estético, Dona Cecília disse, com uma convicção que me arrepiou. Ela endurece os traços, tensa o maxilar, apaga o olhar. Com o tempo, o rosto conta tudo o que você tentou esconder. E ela abriu a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 15, e leu com voz firme. Cuidai para que ninguém fique sem alcançar a graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por ela muitos sejam contaminados. Amargura contamina. Não só as relações, o próprio rosto. A segunda coisa silenciosa é a ansiedade crônica. Não o nervosismo passageiro de um dia difícil, mas o estado permanente de alerta, de vigilância, de espera pelo pior. Ansiosa crônica envelhece 10 anos mais rápido. Ela disse, o cortisol que o corpo libera na ansiedade destrói o colágeno, inflama os tecidos, apaga o brilho da pele. Ela citou Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e pela súplica, com ação de graças, apresentai as vossas petições a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E então, ela mencionou algo que eu não esperava. Falou que Carol Dweck, no livro Mindset, descreve como a mentalidade de ameaça permanente, esse estado de quem sempre espera ser atacada, literalmente reprograma o sistema nervoso e o corpo para um modo de destruição acelerada. Paz não é fraqueza. Paz é proteção. A terceira coisa silenciosa é a fofoca e o julgamento constante. Mulher que vive julgando as outras fica feia por dentro muito antes de ficar feia por fora. Dona Cecília disse, quase sorrindo, porque julgamento exige contração. Você contrai o rosto, contrai o coração, contrai a alma, e contração constante deixa marcas. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não é só um princípio moral, é um princípio estético. A quarta coisa silenciosa é o descuido com o sono. Muita mulher acha que pode negociar com o sono e pagar depois, ela disse. Mas o corpo não aceita parcelamento, cobra tudo à vista, no rosto, nos olhos, na postura. E ela falou que não é vaidade cuidar do sono, é obediência. O corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus no corpo inclui dormir. A quinta coisa silenciosa é a alimentação inconsciente. Não apenas o que você come, mas como você come. Sem atenção, sem gratidão, em pé na frente da geladeira, com culpa, com pressa.
Comida ingerida com angústia vira inflamação, ela disse. Comida recebida com gratidão vira nutrimento. E aqui ela citou Charles Duhigg no livro O Poder do Hábito, que descreve como os hábitos alimentares inconscientes são automatizados em rotinas que o cérebro executa sem nenhuma participação consciente, e que para mudar o resultado é preciso mudar o ciclo do hábito, não só a força de vontade. Quarta entrada, 4 de abril. Segunda quinta-feira com Dona Cecília. Ela continuou a lista. A sexta coisa silenciosa que destrói a aparência, ela disse olhando nos meus olhos, é a comparação compulsiva. Viver olhando para a vida da outra, para o corpo da outra, para o casamento da outra, para os filhos da outra. Comparação é roubo, ela disse. Rouba sua paz, rouba seu propósito, rouba sua presença. E mulher que não está presente em si mesma parece vazia, porque está. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Pois não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Eles, porém, medindo-se por si mesmos e comparando-se consigo mesmos, não são sensatos. A comparação é falta de sensatez, e falta de sensatez destrói a beleza. A sétima coisa silenciosa é a negligência espiritual. Mulher que para de buscar a Deus começa a murchar. Não de uma vez, devagar, como uma planta que ainda tem água na terra, mas que já não recebe luz há semanas. Tem mulher que frequenta a igreja todo domingo, mas não busca a Deus em nenhum momento da semana. Dona Cecília disse. E a diferença aparece no rosto, no passo, na voz. João, capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Mulher que permanece em Deus, dá fruto, e fruto aparece. A oitava coisa silenciosa é a postura do derrotismo. A voz interna que diz, não adianta, já passou da hora, para mim não há mais chance. Essa voz é mentira do inimigo, ela disse, com mais firmeza do que eu já havia escutado nela. E mulher que acredita nessa mentira começa a se curvavar por dentro antes de se curvar por fora. Literalmente, a postura física segue a postura da alma. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Futuro e esperança para você. Ainda. A nona coisa silenciosa é o isolamento relacional. Mulher que se fecha, que para de cultivar amizades verdadeiras, que se isola na dor ou no orgulho, essa mulher perde algo que não tem nome, mas que todo mundo enxerga. Tem uma luz que só aparece quando a gente está em comunidade, Dona Cecília disse. Quando você ri com alguém, quando você chora com alguém, quando você ora com alguém. Essa luz sai pelos olhos. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Isolamento não é força, é fragilidade disfarçada. E a décima coisa silenciosa, a mais perigosa de todas, ela disse, é a ingratidão habitual. Olhar para tudo que falta, para tudo que não veio, para tudo que poderia ser diferente. Ingratidão apaga a luz de uma mulher mais rápido do que qualquer doença, Dona Cecília disse com os olhos marejados, porque gratidão é o ato de enxergar a presença de Deus no que você tem. E quando você não enxerga Deus, fica no escuro, e no escuro nenhuma beleza sobrevive. Salmo 100, versículos 4 e 5. Entrai pelos seus portões com ação de graças, nos seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizeis o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Eu saí da casa de Dona Cecília diferente naquele dia, carregando 10 espelhos na bolsa. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para a Cláudia desse diário.
Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso, te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Quinta entrada, 18 de abril, primeira restauração. Dona Cecília me disse que chegou a hora de entrar na primeira restauração. Ela chamava de restauração da origem, o movimento de voltar a Deus antes de qualquer outra coisa. Não como performance religiosa, como ato de sobrevivência. Antes de qualquer creme, antes de qualquer mudança de hábito, antes de qualquer lista, ela disse, você precisa voltar para a fonte, porque mulher desconectada de Deus está desconectada de si mesma, e mulher desconectada de si mesma não consegue se restaurar. Ela me deu uma tarefa simples e aterrorizante ao mesmo tempo. 30 dias, acordando às 5:30 da manhã, para passar 1 hora com Deus antes de qualquer outra coisa. Sem celular, sem notícia, sem café que ainda estava esquentando. Primeiro Deus. Eu resisti internamente. Dona Cecília, eu já oro, já leio a Bíblia às vezes. Ela me olhou com aquela mistura de carinho e firmeza. Às vezes não restaura nada, Cláudia. Consistência é o que abre o céu. Lembrei de algo que li em Hábitos Atômicos, de James Clear, que a identidade de uma pessoa é construída através das evidências acumuladas de seus atos repetidos. Você não se torna alguém que busca a Deus por querer. Você se torna por buscar, dia após dia, até que buscar se torna quem você é. Nos primeiros dias foi difícil. Nos primeiros 10 dias foi um esforço de guerra. Mas na terceira semana, algo começou a acontecer que eu não sei descrever com precisão. Era como se uma camada de estática fosse sendo removida do mundo. Como se os contornos das coisas ficassem mais nítidos. E quando eu me olhava no espelho pela manhã, depois da oração, havia algo diferente nos meus olhos que não era o iluminador. Era outra coisa. Salmos capítulo 34, versículo 5. Os que olharam para ele ficaram radiantes, e os seus rostos não se envergonharam. Eu entendi esse versículo de um jeito que nunca havia entendido antes. Sexta entrada, 3 de junho, segunda restauração. 2 meses depois da primeira entrada no diário, Dona Cecília anunciou a segunda restauração. Ela chamava de restauração do corpo como templo, não com vaidade, não com obsessão, mas com a reverência de quem cuida de algo sagrado. Muita mulher cristã confunde humildade com negligência, ela disse. Acha que não se cuidar é sinal de espiritualidade, mas o corpo que Deus te deu é a morada do Espírito, e morada descuidada é desrespeito. Ela me deu uma lista, não de cremes, de práticas. Dormir 7 a 8 horas com intenção. Beber água antes de pegar o celular. Mover o corpo todo dia. Não malhar até o desmaio, mas mover, caminhar, alongar, agradecer pelo movimento. Comer com atenção e com gratidão. Sair ao sol por pelo menos 15 minutos. Olhar no espelho e dizer em voz alta algo de verdade que você aprecia em si mesma. Isso parece bobagem, eu disse, quase com vergonha. Bobagem é o que destrói uma mulher sem ela perceber, ela respondeu. Essas práticas são o oposto da bobagem. São disciplina sagrada. Comecei a registrar no diário como eu me sentia depois de cada dia cumprindo a lista. E algo começou a mudar, que ia além do físico. A postura mudou. O passo mudou. A voz mudou. Era como se o corpo fosse respondendo à atenção recebida com uma gratidão visível. Wallace Wattles escreveu, em A Ciência de Ficar Rico, que o crescimento é a lei fundamental da vida e que qualquer coisa que para de crescer começa a decair. Isso vale para o corpo, para a mente, para o espírito. Mulher que escolhe crescer, mesmo em pequenos passos diários, está escolhendo contra o decaimento. E essa escolha aparece. Sétima entrada, 29 de julho,
Terceira restauração. A terceira etapa. Dona Cecília a chamava de restauração da paz interior, e ela disse que essa era a mais difícil e a mais poderosa de todas. As duas primeiras restaurações você consegue fazer com esforço e disciplinas, ela disse. Essa terceira só acontece quando você larga. Largar o controle. Largar a necessidade de que tudo seja como você planejou. Largar a amargura velha, que você ainda segura como se fosse um bem valioso. Largar o medo de envelhecer, de não ser suficiente, de ter perdido o tempo certo. Paz interior não é ausência de problema, ela disse. É presença de Deus no meio do problema. E mulher que carrega essa paz, o mundo sente quando ela entra no ambiente. Ela me contou uma coisa que nunca esqueci. Havia um período da vida dela, na casa dos 40, em que ela era bonita por fora e amarga por dentro. As pessoas me elogiavam e eu sorria, mas era uma beleza vazia, ela disse, como vitrine de loja fechada. Bonito de fora, mas sem vida lá dentro. A virada, ela disse, foi quando ela leu Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ela percebeu que havia anos carregando um peso que Deus nunca pediu que ela carregasse. O dia em que eu larguei esse peso, ela disse, sorrindo de um jeito que iluminou a sala, foi o dia em que eu fiquei mais bonita do que nunca na minha vida, sem fazer nada diferente no rosto, sem trocar o batom, sem mudar o cabelo, só larguei. Eu saí da casa dela naquela tarde e fui direto para o quarto. Ajoelhei e comecei a largar. Oitava entrada. 15 de setembro. Hoje alguém me parou na rua. Uma mulher que eu conheço há anos, mas que não via faz uns 4 meses. Ela me olhou e disse, Cláudia, você está diferente. Você está iluminada. Eu fui para casa e abri o diário. Peguei a foto do meu aniversário de 48 anos. Aquela foto que me assustou, que me fez começar a escrever. Olhei por um longo tempo. E depois me levantei, fui ao espelho e comparei as duas imagens. Não é sobre o rosto. O rosto é quase o mesmo, mas há algo nos olhos agora que não estava lá antes. Uma presença, uma luz, algo que não vem de fora. Dona Cecília tinha razão. A aparência não começa na pele. Começa no espírito. Nona entrada. A verdade que queima. Preciso ser honesta com você agora, porque diário verdadeiro não esconde as partes difíceis. A maioria das mulheres que vai assistir esse vídeo vai chegar até aqui e se sentir tocada, e não vai mudar nada. Não porque não quer, mas porque vai procurar o atalho. O creme que substitui a paz interior. O ritual de skincare que substitui a oração matinal. A mudança externa que substitui a transformação interna. E esse é o engano mais doloroso que existe, porque ele mantém a mulher ocupada o suficiente para não perceber que está parada. As 10 coisas silenciosas que destroem a aparência não são combatidas com produtos, são combatidas com as 3 restaurações. E as 3 restaurações não têm atalho. Nunca tiveram. A amargura precisa ser soltada, não maquiada. A ansiedade precisa ser entregue a Deus, não suprimida com distrações. A negligência espiritual precisa ser confrontada, não ornamentada com estética religiosa. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é quem sabe o sistema, é quem vive o sistema. Mulher que passa 5 anos procurando a fórmula mágica para ficar mais bonita e mulher que passa 5 anos pagando o preço das 3 restaurações. Essas 2 mulheres chegam ao fim desse período em lugares completamente diferentes. A primeira ainda está procurando. A segunda virou Dona Cecília. E você tem o direito de escolher qual das 2 vai ser. O plano de ação começa agora. Primeiro,
escolha uma das 10 destruidoras que você reconheceu em si mesma. Só uma a mais urgente. Segundo, entre na primeira restauração. Volte a buscar a Deus com consistência, não com intensidade esporádica. Reserve um tempo fixo todo dia antes do mundo entrar. Terceiro, não salte etapas. A primeira restauração prepara o solo para a segunda. A segunda prepara o coração para a terceira. Quarto, em paralelo, cuide do corpo como templo, não com obsessão, mas com reverência. Durma, beba água, mova-se, agradeça. Quinto, confronte as 10 destruidoras uma por uma, não todas de uma vez. Com paciência de quem sabe que transformação verdadeira não tem prazo, mas tem direção. James Clear escreve em Hábitos Atômicos que você não sobe ao nível dos seus objetivos, você desce ao nível dos seus sistemas. Mulheres como Débora, Ruth, Esther, elas não eram extraordinárias por talento. Eram extraordinárias porque tinham sistemas de obediência, serviço e confiança em Deus que as sustentavam quando tudo desmoronava. E isso aparecia no rosto, na voz, na forma como entravam num ambiente. 10ª entrada. A última carta. Cláudia escreveu a última entrada do diário 30 anos depois da primeira. Aos 78 anos, com as mãos já marcadas pelo tempo, mas os olhos ainda acesos, ela descreveu aquela tarde com a neta mais nova, Isabela, que havia chegado com o mesmo olhar que ela mesma havia tido em frente ao bolo de aniversário. Aquele olhar de quem se viu numa foto e não se reconheceu. Ela foi até a estante, pegou o caderninho de capa floral desgastada. "Vou te ler uma coisa", ela disse para Isabela com a voz calma de quem chegou em algum lugar. E começou pela primeira entrada. 14 de março. O bolo de chocolate. A foto que assustou. O encontro com Dona Cecília. Isabela ouviu tudo sem interromper. Quando Cláudia terminou, havia lágrimas no rosto da neta. "A senhora tem algum arrependimento?" Isabela perguntou. Cláudia pensou por um longo momento. "Só um", ela disse. "Não ter confiado em Deus mais cedo. Não ter largado o peso mais cedo. Perdi tempo carregando coisas que nunca foram minhas para carregar." Ela fechou o caderninho e olhou para a neta com aqueles olhos que iluminavam a sala. "Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia", ela disse. "É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. E quando a santidade se torna inevitável, a beleza que vem com ela, essa não há tempo que apague." 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada." O sistema das 3 restaurações não é sobre mudar suas circunstâncias. É sobre quem você se torna no processo. Há 2 versões de você que existem nesse momento. A que continua acumulando as 10 destruidoras em silêncio e a que decide hoje que vai enfrentá-las uma por uma. A diferença entre as 2 não é talento, não é sorte, não é nem mesmo fé declarada. É escolha, é ação. É o passo pequeno de hoje que daqui a anos vai parecer gigante. Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: "Parai nos caminhos e olhai, e perguntai pelas veredas antigas qual seja o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas." O caminho antigo. O caminho bom. Não o mais rápido, não o mais fácil, o mais verdadeiro. Você é uma das poucas que chegou até o final desse diário, e isso diz algo sobre quem você é. Você é a mulher que busca, que não desistiu no meio, que aguentou a parte difícil porque sabia que a verdade vale o desconforto. E se você ficou até aqui, eu acredito que você está pronta. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixe essa vontade passar. Porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana.
Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Ative as notificações para não perder o próximo vídeo. E me diz nos comentários, qual das 10 coisas silenciosas você vai enfrentar primeiro? Quero acompanhar sua história. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. Antes de eu ir, deixa eu te pedir uma coisa do coração. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal. A gente está tão perto de chegar em 100 mil inscritos e eu acredito que você faz parte disso. Um clique seu hoje pode ser o que falta. Venha fazer parte dessa jornada. Agora vá e comece. Entre na primeira restauração e daqui a anos você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.